Quando você lida com pessoas, você também precisa inspirá-las para que elas dividam a tua crença, dividam os teus sonhos, que elas acreditem no propósito, né? Hoje a gente fala muito de propósito, naquela época nós vivenciávamos um propósito, só que ele não estava escrito. Não tinha um slide para falar disso. Era uma empresa, às vezes, de uma pessoa, de duas, mas existia um sonho ali do empreendedor. Então eu sonhava em ter uma grande empresa, ter um grande negócio, que as pessoas me conhecessem pelas minhas entregas. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia, Jimmy, nesse espaço aqui suntuoso do Jazzinho. Que animal, né? O palco do Jazzinho, o palco que recebe aqui o Jogando pra Plateia. Que vista legal, né? Pô. Isso. Onde a gente já viveu grandes experiências, né? Gravamos alguns episódios aqui. Ainda bem que a condicionada tá dando conta, né? Porque, porra, sim, cara, que dia quente de ontem. Sim, sim. Floripa tá quente, como deve ser, né? Floripa tem que ser assim. É isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanha. Fica ligado aí nos episódios que a gente libera semanalmente pra você assistir, curtir os nossos conteúdos. Jimmy, e fica à vontade, né? Pra sugerir pautas aqui pra gente. Aí. Jimmy, quem é o convidado especial de hoje? Hoje a gente tá recebendo aqui, importado de Blumenau, o Robson Parzianello. Ele é CEO da Venture Hero, uma incubadora, uma aceleradora de negócios que ajuda várias startups, vários negócios a se desenvolverem, e foi trazido por um grande amigo nosso, o Rafa Silva, que tá aqui nos bastidores assistindo. Tem 2 episódios com ele, eu acho, não tem? Exatamente, tem 2 episódios, então depois desse você vai lá e confira o episódio com o Rafa. Robson, seja muito bem-vindo. Legal, muito obrigado aí, né, pelo convite. Adorei a vista também. Pô, eu tô olhando pro mar aqui, fantástico lugar. É também podcast profissional, né? Parabéns, né? Parabéns aí pela escolha do local. Mas o cara também já dá... ele é podcast. Quanto tempo tá produzindo podcast? Cara, a gente já tá assim há uns 6 meses. Ainda estamos aprendendo, né? Já passou Tu nunca para de aprender. Não, já saiu aquela fase de congelamento na frente da câmera. Que é o desafio, né? E tu curte fazer podcast? Então, eu curto, às vezes o tempo me limita. Nós temos lá, assim, digamos, uma rotatividade dos hosts. Né? Legal. Então, vamos pegando os founders, quem trabalha junto. Vamos meio que ensinando a galera lá a falar também. Vamos falar o jabá, qual é o podcast? Qual é o nome do podcast? Negócio Animal. Sobre animais. Isso, sobre animais, segmento da pecuária. Bem interessante. É uma história de criadores, empreendedores do segmento. Legal. A gente convida a galera lá para trocar uma ideia lá e ouvir isso. Curtiu o nome? A gente vai deixar o link aqui na descrição para o pessoal acompanhar lá. Fechou, agradeço demais. Vamos começar da tua história, cara. Como é que... Pô, tu é do Blumenau mesmo? Então, vamos lá. Eu sou paranaense, né, VIP, a gente brinca, VIP interior do Paraná. Por que é VIP? É vim do interior do Paraná. Ah, entendi. Paranaense VIP, de que cidade? Planalto, Paraná, uma cidade micro, né, me formei em Cascavel. Então venho de uma família do agronegócio e eu fui o cara que despendeu lá, fui lá para tecnologia. Meu pai me colocou num curso de informática com 7 anos. Né? Eu era o mais jovem da sala, acho que ele até pagou um pouco a mais pro professor aceitar um pirralhozinho lá no curso, mas depois me embalei, né, sobre isso. Então eu me formei em Cascavel, né, fiz engenharia da computação, fiquei um tempo por lá, depois voltei para o Mato Grosso do Sul, só que não tinha muita tecnologia. Aí falei, poxa, né, ainda é um estado que tinha muita atenção pro agro. Aí minha família do lado da minha mãe, Blumenau, falei, vamos para lá. Falei, já tinha um negócio em pé, não era ainda aquele grande negócio, era uma empresa embrionária. Mas o tempo que eu passei ali em Cascavel já começou, digamos, a profissionalizar o início da minha carreira, vamos dizer, onde que eu comecei a botar mais o pé na lama, né? Tinha falado de gostar de tecnologia, tu estavas fazendo o que? Estava estudando? Estava estudando e sempre fuçando em manutenção de computadores, depois eu comecei a montar servidor e aí depois fui para o software. Aí comecei a desenvolver sistemas de comanda de lanchonete. Caramba. Aí eu falei, pô... Mas isso aonde isso? Isso lá em Cascavel. Aí falei assim, pô, tem muita lanchonete, eu acho que tá todo mundo no papel, no caderno, vou pensar em desenvolver alguma coisa. Aí bati numa lanchonete, uma pastelaria que eu sempre ia lá, era bonita e tal. Cheguei para ele e falei, olha, eu tenho um sistema aqui, um software para você. Aí ele falou, pô, legal. Eu falei, não, você tem aquele caderno de 10 matérias, vamos substituir por isso, compra um computador e eu alugo esse software para você. Ah, mas quanto é que... Já era SaaS partida assim? E quanto é que era? Não, se eu não me engano, na época era R$100. Aí ele falou, pô, mas eu não posso te pagar. E eu vou ser o primeiro cliente, eu vou ser tua cobaia. Aí eu falei, putz, mas de graça eu não consigo fazer. Então vamos fazer o seguinte... Vamos fazer uma permuta, né? Vamos trocar por lanche, por pastel, né? Então começou o meu primeiro cliente nesse software, foi assim. Como é que funciona esse negócio de comando no computador? Não era celular na época, né? Não, era no computador, o garçom tinha um computador lá no balcão e outro no caixa.
Então ele coletava o pedido lá no balcão e digitava. Ele lançava ali o pedido, depois quando o cara chegava no caixa, ele já tirava um extratinho lá, imagina. Aquele sistema de gerenciamento de mesa, que de ele chama. mesa. Exato. Mas então era inovador na época. Imagina, aquela época, a gente tá falando aqui de 2008, né? Imagina a hora que o cara via na tela aqui, era o auge, né? Outro problema que eu me deparei foi quando eu, às vezes, acumulava muita roupa para lavar, Pensei que tinha acumulado muito pastel. Comi pastel pra caramba. Levava sempre a galera lá. De carne. Mas de tudo, né? O cara experimentou o cardápio. O X-tudão. E aí, cara... O que fizesse com o pastel? Hã? O que fizesse com o pastel? Só comesse? Vendesse? Não. Fiquei comendo um tempão, cara. Foi um cliente que não... enjoa, cara. Almoçava pastel todo dia. Não, e assim... E pensa num cara que ficou meu amigo e depois me indicou para outros amigos. Ele até me pagou um curso de liderança. Eu era bem jovem. E ele foi fazer... Ele falou, você quer ir comigo? Eu falei, eu vou, é caro isso? Não, mas eu vou pagar para você. E foi, inclusive, o primeiro curso de liderança que eu fiz. Que massa. Olha só, né, não é o acaso, né? Claro. É as pessoas que passam na nossa vida. Outro problema que eu me deparei foi quando eu tinha um monte de roupa suja e falei, vou lá na lavanderia mandar lavar. Universitário, né, cara, tenta gastar o mínimo possível, mas eu não gostava de lavar, né? Cheguei lá, o cara também com um caderno. Aquela época era a época do caderno, era a época do papel, né, ainda. E aí, cara, ele procurando as roupas, era demorado, que ele ia caçar onde tava. Aí trazia a camiseta de outro. Não, e tal. E eu falei, não, e uma galera esperando lá. Aí eu falei pra ele, olha, se eu fizer um sistema pra você de controle de entrega e retirada, que te dá um número, tu bota uma etiqueta, às vezes escreve a caneta, alguma coisa assim, te interessa? Pô, legal. E eu falei, eu já vim com aquela história da permuta, né? Aí eu posso lavar roupa de graça? É isso, eu falei, vamos trocar por serviço. Deu cara, não, então fechou. O que era aquela época? Delphi? Delphi, Delphi 5, né? Depois foi evoluindo, mas assim, você trabalhava para a ideia de desenvolvimento, né? Tá fazendo aquelas telinhas no aplicativo do Windows ali. E assim, todos os tipos de bugs possíveis, até porque o Windows também carregava muitos bugs, né? Então, assim, era um desafio desenvolver. Naquela época eu digo que o desenvolvedor, ele realmente programava. Eu fico pensando assim, tu fabrica um negócio onde que é o teu moeda de troca é o pastel, como é que tu faz para escalar um negócio, né? Tipo, aí assim, como é que tu vai fazer com o teu pastel, né? Então, o que me ajudou depois a vender mais foi a referência dos clientes. Onde mas tu chegasse a vender depois? Cheguei a colocar... Não, pastel, por dinheiro mesmo. Aí por dinheiro mesmo, evoluí então como também sistemas de gestão financeira, cadastro de clientes, contas a pagar, receber, comecei a instalar em outros segmentos. Eu cheguei a ter, na época, uns 16 clientes, que daí já pagavam... Então já era uma software house. Já era uma software house de uma pessoa. Né? Então eu fazia todas as atividades de todas as áreas, não conseguia contratar, porque o que eu recebia... era só para me manter mesmo. Tu tinha falado que tinha estudado? Que chegasse a fazer algum... Fiz. Faculdade? Engenharia da computação. Eu digo que, assim, para chegar ao final da faculdade, foi o maior desafio. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar o dia todo e depois me deslocar para lá. E às vezes eu levava serviço para resolver ainda de cliente. Eu tinha ainda que depois passar a noite para tratar aqueles problemas. Como é que é empreender sozinho, cara? Eu fico imaginando. Ter que fazer... Você tem que se automotivar. Eu fico imaginando o desafio que você vai chegar e tá passando uma coisa na TV, aí alguém ligou a TV lá no fundo, aí chega assim, mas tem que terminar essa porcaria. Como é que tu te controla? Porque sem ter uma pessoa no lado te motivando. Eu sempre tive essa automotivação muito forte, essa vontade de vencer, de ir atrás, de buscar, de inventar. Eu sempre fui incomodado com as coisas. Então eu sempre estava bisbilhotando por que estava funcionando daquele jeito. Eu desmontava equipamento eletrônico para ver as peças que tinha dentro, eu desmontava tudo que tinha na minha casa. Eu tinha esse comportamento em casa de querer desmontar. Então, assim, eu me motivava, levantava, porque eu precisava daquele dinheiro, eu não tinha mesada, né? Meus pais me ajudavam com o meu estudo, e eu dependia daquilo para comprar minhas coisas, para tocar minha vida. Então eu criei essa responsabilidade muito cedo. Dos 18 anos eu já tive a minha própria empresa. E eu fui empresário a minha vida toda, né? Então até hoje. Então assim, aí eu tive que fazer de tudo um pouco e resolver problema. Cliente ligava toda hora, um bug aqui, um bug ali. Você tinha que sempre se virar nos 30 porque o recurso era muito escasso. Mas isso o que me trouxe?
me trouxe essa resiliência e também uma questão de adaptabilidade, porque eu tive que me adaptar a esses modelos de negócio que eram diferentes, ao tamanho desses negócios, à cultura desse negócio, aos donos desse negócio, e entendendo as peculiaridades, as particularidades. Mas né? começou a chegar a ganhar dinheiro, assim? Começou a chegar Assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, aí tocou o sino para eu voltar. Voltar para onde? Para a família que estava já no Mato Grosso do Sul. Volta para cá. Aí eu falei, não, tudo bem, vou voltar, vou levar meu modelo de negócio para lá. Quando eu cheguei lá, aí o segmento mudou, porque lá não tinha essa... Pastelaria, lavanderia. Não, até tinha, mas os caras estavam uma década atrás, né, em questões culturais. O mercado estava muito mais... Perder esses clientes que fizesse? Então, é natural que eu passei a carteira de clientes para um amigo que estava indo já nesse caminho. Fez um exit, então? Não foi um exit que foi meio gratuito, foi meio pro bono, né? Mas assim, eu vi o esforço dele e falei, cara, não vamos abandonar as empresas que estão aqui. Eu sabia do BO que ele ia estar assumindo também, né? Porque não era simples só conduzir. Falei, então, toca os clientes, visitei os clientes, avisei que ele ia assumir, apresentei ele. E aí fizemos as mudanças. Na época tinha uma folha, que era um contrato lá, um contrato muito simples. Mas ele assumiu, assim, né? Alguns clientes às vezes me seguem nas redes sociais ainda daquela época, são grandes empresários hoje. Então, assim, foi uma história muito boa. No Mato Grosso do Sul, tive que mudar o meu modelo de negócio. Então, como lá estava, a cultura do Sul é muito forte, né? A cultura do Sul é mais evoluída, assim, claro que a gente, exceto grandes capitais do Brasil, mas eu digo que a cultura do Sul ela é muito evoluída. A gente ainda tem muita referência de trabalho do modelo europeu e coisa parecida por causa da nossa história, né, de gerações anteriores, de imigração que vieram da Itália, da Alemanha, coisa parecida. E tem um tipo de perfil que tem uma história um pouquinho mais nessa direção, né? Sim, e é um pessoal muito trabalhador, né? Um pessoal que realmente faz. E cheguei no Mato Grosso do Sul e falei, cara, então aqui eu acho que o negócio vai ser o web. Site, vinha muita gente me pedir site. Falei, bom, que ano era isso? Olha, era 2010. Tava em 2010. Site tava assim, acho que era a revolução do varejo, era ter um site, olhando a digitalização. Mas acho que 2010 já tinha passado aquela época dos GIF animados, né? Já tinha os GIF animados, já rodavam uns videozinhos meio lento já nos sites, né? Então comecei a fazer site institucional para diversos segmentos e portais. Também percebi que tinha uma deficiência no mercado de portais de notícia. Os CMS, né, que estavam muito alto. Isso, e aí portal para Câmara de Vereadores, órgãos públicos, galera pedindo, falei, cara, vou começar aqui, consegui rodar lá meio baratinho para a Câmara lá da capital de Campo Grande, fiz um portal para ser o case, né, também a gente sempre busca um case. Sim. Né, aquela referência da pastelaria também era um case. Nesse caso aqui eu cobrei bem mais barato, mas também para ter um case. E para aprender também. Mas também tem aquele cliente que aparece, olha, você é um ótimo case para ti. Exato. Não, é sempre... depois eu peguei essa tática também comercial, o né? Site na parceria. Trabalhe um ano para mim, eu seria um case legal, né? Mas bacana. Aí investi bastante em desenvolvimento, me profissionalizei mais nessa questão da web, também conheci vários modelos de negócio, porque você tem que fazer o briefing, né? Entender o cliente, o negócio, para conseguir digitalizar essa informação para o consumidor, para aquele público-alvo. Você tem que contar a história. Já teoricamente eram empresas maiores, né? Então a experiência que você tinha de lavanderia e pastelaria eram empresas menores. Agora é web, então já talvez indústrias, alguma coisa assim, ou fazendas. Então, lá eram grandes varejistas, geralmente, ou escritórios, contabilidades, prestadores de serviços que queriam se posicionar. Uma capital tinha mais concorrência. Então já essa demanda já era mais latente. O ticket subiu. Ficou mais rico. E aí comecei a contratar. Não, ia te arrebentar. Tem funcionário? Comecei a contratar, na época, foi onde eu conhecia a palavra freelancer. Né? Então vamos começar a contratar uns devs lá de Minas Gerais, vamos falar com essa galera, era o Skype na época, a gente conversava
né, pelo Skype. Já era uma empresa remota. Já era uma empresa remota, cara. Eu já tinha home office já. Mas é um desafio, eu fico pensando que passasse uma experiência de muitos anos sem ter funcionários, sem ter pessoas trabalhando. O computador é um funcionário muito bom, porque ele obedece diretamente o que tu manda, né? O funcionário não é bem assim. Eu digo sempre que quando você lida com pessoas, você também precisa inspirá-las, para que elas dividam a tua crença, dividam os teus sonhos, que elas acreditem no propósito, né? Hoje a gente fala muito de propósito, naquela época nós vivenciávamos um propósito, só que ele não estava escrito. Não tinha um slide para falar disso. Era uma empresa, às vezes, de uma pessoa, de duas, mas existia um sonho ali do empreendedor. Então, eu sonhava em ter uma grande empresa, ter um grande negócio, que as pessoas me conhecessem pelas minhas entregas, né, pela qualidade daquilo que eu faço. Então, esse é o cara lá que faz os sites legais. Então, foi o que me motivou, era o meu combustível de empreendedor. Esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento da qualidade daquilo que foi entregue. O impacto, né, para o mercado, para as pessoas, para a sociedade. Mas estavas contando da questão de começar a contratar freelance, funcionários e coisa parecida, tivesse que crescer o negócio. Que eu tive que crescer, porque daí eu me dediquei muito no comercial, parei de botar a mão no código-fonte e falei, cara, vou ter que investir em relacionamento, porque não era só ir lá e vender e ir para o código-fonte. As pessoas queriam conversar, elas queriam mudar, às vezes, o projeto. Tu foi indo para um nível mais estratégico. Mais estratégico, menos operacional. E também uma venda B2B é um pouco mais elaborada, né? Esse relacionamento que você tem que construir com a pessoa, uma confiança. E porque elas também exigem um pouco mais de conhecimento, elas questionam mais. Conhecimento mais técnico, querem entender o porquê das coisas, já tem um time ali mais estruturado, as reuniões. Antes eu conversava no balcão, depois eu fui para uma sala de reuniões. Aí muda tudo. Né? Então eu trouxe essas pessoas, comecei um de cada vez, né? Fomos trazendo. E aí em Campo Grande, eu estava lá e minha mãe falou, mas Blumenau é uma cidade que tá boa parte da nossa família, a tua irmã tá lá, vamos para Blumenau? O que você acha disso? De novo? De novo. Mas já tinha empresa, estava estruturada, já tinha nome e tudo? Já tinha nome, né? Eu tinha chamava Data Web Sistemas. E aí eu falei... Aí tu ligou pro cara da pastelaria? Não, daí eu falei, eu tinha saído de Cascavel, Campo Grande, falei, agora eu vou para Santa Catarina. Mas eu tinha conhecido Blumenau e achei uma cidade incrível quando eu vim. Claro que eu vim logo depois daquela enchente de 2008, a cidade não estava tão bela, né? Uma tragédia, mas enfim. Aí eu falei para minha mãe, olha, não tem nada que me prenda, porque meu trabalho é remoto. Sim. É tecnologia, então eu consigo manter o atendimento e tal. Virou um nômade digital. Então. E aí, não estava casado, nada, né? Solteiro, novo. Falei, vamos embora. Cheguei em Blumenau, falei, cara, vou recomeçar aqui Mas estavas tocando um negócio lá, tocando remoto, um negócio. Né? Só que uma cidade já cultura europeia. Mais fechadas, né? Foi aquele cultura alemã. Os alemães não querem papo, não. Não querem muito papo, não. Aí eu falei, como que eu vou me tornar local? Aí eu pensei, eu preciso mudar o nome da empresa. Aí eu comecei a pensar... Fritz Sistemas. Não, mas uma coisa semelhante a isso. Blue de Blumenau, site. Blue Site. Blue Site. Pra quê? Pra que quando as pessoas ouvissem o nome, falaram, cara... Barrista, turma é barrista, turminha barrista. Então assim, acho que eu já ouvi falar desse nome, né? Eu acho que já ouvi falar dessa empresa. Então eu peguei o Guia Fácil, lista telefônica, amarela, que é Telelistas, e eu comecei a ligar para as empresas, oferecer site. Ligar, não conhecia ninguém, vou ligar, vou começar a participar de uma conversa aqui, numa conversa ali, e assim a Blue Site nasceu, e depois também consegui aumentar o time, trazer mais colaboradores. O que eu usava naquela época para fazer site? Era PHP. Tinha WordPress na época? Nós desenvolvemos o nosso próprio CMS. Caramba. E aí, então... Eu usei Joomla, depois fui pro WordPress. Daí assim, eu achava por um tempo que ele era meu concorrente barato. Né? Então a gente fala, WordPress, né? Não, eu investi pra caramba nesse CMS. Aí depois eu virei a chave. Eu falei, não, cara, isso aqui pra mim é eficiência. Claro. Né? Vou migrar agora site institucional, WordPress, galera. Vão aprender WordPress. É eficiência. Só que o mercado tava pedindo e-commerce. E-commerce. Eu falei, então vamos migrar para e-commerce. E aí como uma cabeça de engenheiro, eu falei, vou
Fazer do zero. Vou fazer do zero. É mesmo? Que já tinha várias plataformas aí, de mas é e-commerce. que daí eu pensei assim, eu quero ter a minha como modelo de negócio. Eu quero ter um valor agregado em ter a tecnologia, ter o produto e-commerce. E comecei a projetizar... PHP de novo. PHP de novo. E vamos lá, vamos fazer esse e-commerce. Começamos a rodar com lojas, com varejistas, principalmente vestuário. Sempre demandou muito no e-commerce essa parte de vestuário. Aí tinha aquela galera que achava que só ter a loja vendia, né? É, Aí o pessoal, tu mas fez site pra mim, não tô vendendo. O que tá acontecendo? 99% deles. Tu me Pois é, vendeu foi uma pesado, loja que não porque vende. o Tu me desafio- vendeu uma loja que é. não vende, Robson. Não, A audiência é uma coisa mais determinante para um negócio de e-commerce, né? Então, como é que você chega e acha que a tecnologia vai determinar? e eu falava, pessoal, o e-commerce nasce morto. Como assim nasce morto? Morto. Ninguém, como é que alguém vai comprar de você se ela não sabe que você existe? Não, ninguém tá passando na frente, né? Exato. Então é um novo negócio que você está montando. É um novo negócio mesmo. Você vai ter que criar uma presença digital para ele. Gerar Mas, acesso. mas o pessoal tava comprando a tecnologia. Tava comprando tecnologia, tava comprando software. Então eles não estavam a menor ideia como é que eles iam rodar depois. É que a expectativa do cliente era comprar uma loja entendendo que ela ia automaticamente vender na internet. Só pelo fato de ela estar presente. Exato, Né? isso. só pelo fato dela Deu existir. ponto, eu comprei o ponto. E Exato. muitos para dizer eu tenho um e-commerce. Um status. Eu tenho um e-commerce, acesso ao meu e-commerce, porque era o hype, Uhum. né? Então, da época. Então, beleza. Fui para o e-commerce, vários projetos nós desenvolvemos, depois nós começamos B2B também com a indústria, algumas indústrias já mais evoluídas, né? Começaram a olhar para isso como uma oportunidade de negócio. E aí, claro, que eram projetos maiores, integrados com RPs, já era assim uma coisa que às vezes você ficava para go live em um ano. Caramba. Naquele cliente, né? Porque era uma série de detalhes. Mas é sistema já mais de back-end, vamos dizer assim. Já. E aí o que acontece? Só que traz um aprendizado gigante. E Porque- também é uma coisa boa pra caramba, porque tu entra nas entranhas de uma empresa, de um cliente, né, no caso, Sim. ele não te solta mais, né, tipo assim, tu vai ficar dependente do E o relacionamento. negócio é que assim, você vai conhecendo como que funcionam as condições comerciais, os diferenciais competitivos daquele cliente, você vai entendendo as narrativas, os storytellings, né, de impacto que o cliente vai tratando, você conversa com profissionais de marketing, com profissionais do comercial, com diretores, então isso agregou muita experiência profissional para mim. O problema é só que não é muito escalável, né, o problema é que cada cliente tem um aprendizado absurdo pra fazer. Exato, e isso foi algo que eu falei, comecei a falar com o time na época, eu falei, gente, só que para a gente trabalhar muitos projetos simultâneos, preciso aqui, se for nesse modelo, um exército de pessoas. Sim, imagina. Intensivo mão de obra, com certeza. E aí eu pensei assim, pô, a gente tem que ver uma forma aqui de olhar para... Eu comecei a olhar muito para SaaS, o que tinha no mercado, né? Então, algumas plataformas que hoje são mundialmente conhecidas e ainda não eram 100% SaaS também, né? De chegar lá, se cadastre aqui e comece a usar. Basicamente é Next. o que a gente fala, né? É questão, uma empresa que, digamos, é uma software house, ela começa prestando serviço, né? Ela presta serviço. E aí começa a verificar que isso não é escalável, começa a pensar, tá, eu tenho que chegar e fabricar o meu produto para poder chegar e ter escala de produção. Toda empresa de software basicamente passa para essa decisão de transição. Sim, e tem um fator nesse meio que, assim, tem um lado que é a vontade da empresa de fazer isso por necessidade de eficiência e escala, e tem um outro lado que é difícil de equilibrar, que é a cultura do mercado estar preparado para aquilo, de ter que fazer tudo sozinho e de ver resultado. Porque quando a gente fala de comércio eletrônico, principalmente para varejistas ou para indústrias que nunca tiveram contato com aquilo, elas passam por um processo de mudança de cultura, porque elas precisam acreditar naquilo para enxergar valor. Então elas precisam acreditar através do quê? De resultado. Elas precisam ver resultado. Elas precisam ver venda. Você está falando dos teus clientes ou do teu caso particular? Do contexto em geral e também dos clientes. Porque assim, se eu colocasse só o SaaS e dizer agora você pode fazer tudo sozinho, aquele meu mercado que eu estava impactando, atingindo, ele não estava pronto culturalmente para chegar e fazer tudo sozinho. Mas é interessante, né? Nesse período que tu tá falando, eu tive agência de marketing digital, né? Exatamente nessa época. E eu vendia e-commerce para os meus clientes. E a gente operava sistemas como Iluria, Tanloop, sistemas mais simples, até Shopify ou outros sistemas mais complexos.
E a agência, ela cumpria esse papel de dizer, olha, beleza, o cliente tinha um sistema ali, SaaS, que ele assinava, e a agência dava o suporte sobre como ele pode usar aquilo, como ele pode deixar mais bonito, enfim, cadastrar os produtos. Tinha essa conexão também, né? Sim. Porque muito cliente não conseguia fazer sozinho. Não, o time não estava preparado e a operação no dia a dia era muito complexa para eles. E a ferramenta também não conseguia alcançar esse nível de suporte. E não existia ainda uma crença sobre isso, que era uma coisa boa, que era uma aposta certa. Até o orçamento, o budget era sempre muito limitado para aquilo. Então, assim, foi um aprendizado bacana. Aí, meados de 2015, vamos dizer, início de 2015, eu estava numa cafeteria. Muitos negócios acontecem no café ou numa mesa de bar, né? Sim. E estava com um colega, um amigo que tinha negócios já de projetos comigo também na área da saúde e conversando com outro colega farmacêutico. E ele chegou assim contando uma novidade. Pessoal, contratei 5 meninas para responder o WhatsApp. Eu falei, nossa, 5? Nossa, muita demanda vindo de pedido de compra pelo WhatsApp na minha farmácia de manipulação. Eu falei, mas 5? Mas por que precisa 5? Não, eles ficam pedindo preço, quanto tem estoque, quanto tempo leva para entregar, quanto custa o frete. E eu falei, mas quantas vezes isso ocorre por dia? Não, é direto, tá uma demanda muito grande agora de ligação e de demanda por WhatsApp. E eu falei, mas isso é um problema. Eu peguei um guardanapo do dispenser, assim, ó, que tava daquilo lá, e eu comecei a anotar isso que ele tava me trazendo. Fui lá pro escritório depois com aquilo martelando na minha cabeça. Mas não é possível que não tenha uma solução para isso. E comecei a pesquisar Apple Store, Play Store, comecei a ver aplicativos, sabe? Comecei a entrar no site dos Estados Unidos, ver farmácia, o que tinha de tecnologia. E eu cheguei para o Eduardo, que depois virou meu sócio, falei, Eduardo, não tem nada. Eu não achei nada que hoje trate essa dor. Né, desde o envio de receita 2015, né, ou um hub de farmácias que você compre por ali e recebe em casa. Ele falou, cara, então acho que é uma oportunidade, uma dor, vamos desenvolver um negócio desse. Eu falei, cara, mas eu entendo zero de farmácia. Eu falei, mas vamos lá, né, eu tenho a estrutura aqui, eu tenho minha software house, minha agência, vamos usar a máquina toda aqui para fazer esse projeto. E aí que começou a ideia do Farmácias App. Nós começamos, né, tateando esse mercado, pesquisando esse mercado, entendendo as particularidades do mercado regulado pela Anvisa, o que pode, o que não pode vender. Ele começou com um aplicativo de envio de receita, vermelho, eu lembro até hoje, todo vermelho e branco, né? Naquela época uma coisa muito rústica, assim, né? Muito rudimentar o aplicativo, tal. A gente não tinha ainda experiência de usabilidade, de navegação. O mercado em si era muito incipiente ainda de aplicativos móveis, né? Para dispositivos móveis em 2015. Aí começamos a gastar sola de sapato. Vamos viajar, vamos conhecer as grandes redes, vamos falar com as indústrias, vamos entender, cara, que aquele PPTzinho básico do básico do básico, com uma ideia de proposta de valor, e começamos a entrevistar as pessoas em evento, conversar e ainda até a palavra startup na época era pouquíssimo conhecida, o negócio era pouquíssimo difundido, assim, pelo menos para nós, a gente era muito distante disso. Sim. Aí, beleza, a gente foi com recursos próprios, né? Mas já tinha algum cliente? Ou... Não, a gente tava ainda desenvolvendo. E tinha esse teu amigo que tinha essa dor. Médico. Ele era médico, cirurgião plástico, ele é médico até hoje, Eduardo, vou mandar um abraço para ele, é de Blumenau também. E esse amigo da farmácia, né, da farmácia Deon. Aí eu falei, cara, depois ele vai ser o nosso piloto, obviamente. Sim. Vamos trocar pro Floral. E aí, beleza, enquanto estamos desenvolvendo, vamos ver se a gente está indo para o caminho certo nesse desenvolvimento. Vamos ouvir as partes interessadas, vamos fazer um estudo. Como não tinha um modelo de referência, vamos ouvir o mercado. Então vamos ouvir lá as dores do varejista, o que a indústria pensa disso, e fomos coletando dados, feedbacks. Alguns já nos olharam como uma possível ameaça, alguns nos olharam como uma oportunidade legal. Nós fomos ganhando algumas validações importantes para direcionar o MVP.
muito aprendizado, muda aqui, como, né, a jornada da startup, né, da cocriação, da modelagem do negócio. Então começou, opa, mas chegamos lá fora e falou, cara, receita é problema, cara, é muito burocrático, acho que no digital tem alguns bloqueios aqui na regulação, não vai funcionar. Putz, nós estamos indo muito pro lado de receita, opa, mas para manipulação funciona. Para determinadas substâncias, determinados produtos. Ah, então beleza, só que para drogaria não é o caminho, não era o caminho na época. Então muita mudança aconteceu, até retardou um pouco o processo. Em 2017 nós lançamos o primeiro beta. Atraímos uma mídia espontânea enorme no mercado, por ser o pioneiro em fazer isso. E com muitos desafios, com muitas coisas, um negócio mutante ali e com uma escassez de recursos. Nessa época que nós lançamos o primeiro beta, nós captamos investimento local em Blumenau, né? Um contador parceiro, na época, sugeriu até abrir uma SA, foi uma burocracia enorme, mas nós tocamos para abrir. Uma startup começando com uma SA, quer dizer, pô, vai ficar grande rápido. Vai. Já foi tipo assim, uma promessa. É uma né? promessa. E aí abrimos de capital fechado, obviamente, captamos em torno de R$500 mil na época de capital ali, anjo, para nos apoiar. E, beleza, lançamos, e aí nós conseguimos já pegar redes importantes, né, no modelo de e-commerce. Então era um marketplace que tinha várias plataformas de e-commerce plugadas, algumas próprias, e na época nós pegamos, por exemplo, Magento, que era uma que nós entendemos que alguns varejistas que nós tínhamos como alvo, né, de leads bem qualificados utilizavam. Então, opa. Mas o Magento ele é totalmente customizável, né? É um desafio absurdo levantar um Magento, porque tu pode fazer tudo. Tudo. É só um Lego. Exato, é um Lego, só que um troço é um inferno ao mesmo tempo. Deixa eu tentar entender. Não era uma plataforma que você vendia para fazer farmácia, era uma plataforma de marketplace. Marketplace. Você chamava várias farmácias, era farmácia de manipulação ou qualquer farmácia? Então, nós começamos com farmácias de manipulação, homeopatia e drogarias. Farmácia de manipulação e homeopatia utilizava o nosso back-end, o nosso painel ali, o nosso dash, para gerenciar produtos, né, frete, tempo de entrega e os seus pedidos. Quando era e-commerce daí plugado na API, a operação já acontecia pelo próprio seller lá do e-commerce. Nós mandávamos o pedido via integração para ele. Aí nós integramos com o Magento e integramos com o VTEX depois, que foi a nossa evolução. Né? Então aí construí um relacionamento muito bom com a VTEX. A VTEX também estava numa época de ascensão, estava buscando esse segmento, então eles tinham poucos sellers, mas buscavam esse segmento. E o público era uma loja, então tinha uma loja online? Isso, nós começamos... Era um marketplace, Isso, né? O marketplace ele começou, por incrível que pareça, a nossa visão já foi mobile first. Então assim, vamos lançar primeiro o app, depois nós lançamos a web. Tá, e como é que era o desafio de fabricar audiência para Então, isso foi um baita de um desafio, porque assim, não era só trazer a audiência, é uma questão de mudança de cultura, das pessoas comprarem medicamentos sem sair de casa e com tempo de entrega maior. Naquele momento ainda a nossa entrega era via correios ou transportadoras, que eram assim que os e-commerce se comportavam, mesmo até das grandes redes. Mas como é que a pessoa encontrava a loja? Então, como é que era o nome do site? Era Farmácias App. Farmácias Apps, mas não era online porque tinha esse próprio Baixava na Apple Store, na Google Android Play. Store, no Google Play. E daí nós fazíamos tráfego pago e mídia social, né? E investimos muito em SEO na parte do orgânico. Né? Claro que é uma jornada o orgânico, a gente sabe que é uma jornada de longo prazo. Mas o objetivo de vocês era alcançar o farmacêutico ou o consumidor Também, final? Nós precisávamos das duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Nós precisávamos ter... B2B2C. Porque nós precisávamos ter a farmácia por conta dos produtos e da abrangência dela de entrega. Né? Então, qual que é o raio que ela atua? Ou se ela atua, às vezes, a nível Brasil. Claro que o desafio era o tempo de entrega e o custo da entrega, que influenciava na relação custo-benefício na decisão de compra do consumidor. Se às vezes o frete ficava mais caro que o medicamento, eu vou até a farmácia e compro. Né? Então, assim, passamos por todos esses desafios e um grande desafio que na hora que nós começamos processar pagamentos que não eram um pedido mandado inteiro para o e-commerce do seller, nós tivemos um problema de regulação.
olha, só a farmácia, pela normativa da Anvisa, pode receber o valor do dinheiro. Pode faturar Pode faturar o medicamento. Não podia ser nós e depois splitar. Aí eu comecei a pesquisar gateway de pagamento. Até porque quem emite nota e tudo é a ela, a farmácia. responsável da entrega é ela, tudo como pesquisar gateway de pagamento. Cara, eu achei que poderia se adaptar a isso, mas o valor que ele ia me cobrar inviabilizava a minha operação. Ele ia ganhar quase mais do que eu no take rate que ele ia me cobrar. E aí eu falei, bom, chegamos numa barreira aqui, numa parede. Pode inviabilizar o negócio, não prevista naquele escopo. Fui para casa pensando naquilo, matutando. E eu sempre convivi com meio de pagamento em toda a minha jornada do e-commerce. Pensei, falei, olha, eu vou pensar aqui num modelo de um gateway que eu integre múltiplos adquirentes e que eu consiga, através desse gateway, fazer com que a farmácia que eu credencio, ela coloque a chave de adquirência que ela já tem com Cielo, com Rede, com GetNet, e fique plugada no cadastro dela. Então, quando tiver uma outra maquininha online. Quando tiver uma venda e for dessa farmácia, eu mando para aquele adquirente através do meu gateway com aquele token, com aquela chave daquela farmácia. E o dinheiro cai direto para ela. E ela fatura. E aí surgiu o gateway do Hubcash. Foi um negócio que surgiu por uma dor da regulação do Farmácia Zep e que virou depois uma spin-off nossa. E daí tu fazia o contrário, a farmácia que te pagava. Exato, eu emiti uma nota de prestação de serviço para ela. O de gerenciamento controlava o pagamento, então sabia exatamente quanto tinha que cobrar. Eu controlava tudo, né? O estorno, cancelamento, tudo estava na minha mão, o controle do gateway. Mas ela não chegava a fazer split. E não precisava fazer o split porque o dinheiro ia direto para ela. Isso. E eu mandava uma nota de prestação de serviço e um boleto. Pois é, mas tinha dupla bitributação, mas a tua parte também era menor, né? Exato. E aí eu tributava pelo meu serviço que eu prestava, pela minha fatiazinha, pelo meu take rate, e ela era tributada pela venda dela. Então tava tudo certo. Né? Que fez uma grande viabilidade, até deu um grande diferencial competitivo para nós como modelo de negócio, porque era o único que estava operando dessa maneira. E aí, então, a farmácia enxergou mais valor nisso, sentiu mais segura. Pô, o dinheiro vem para minha mão. Então, a venda dela, o nome dela, tá tudo certo. O nome dela, a venda dela, tá tudo certo, cara. Então tirou várias objeções na hora de vender isso. Virou quase como se fosse um canal de venda, na realidade. Justo, e foi o que virou, né? Um canal que, se ela fosse fazer sozinha, ela ia ter que desenvolver um e-commerce, ela ia ter que construir audiência. E contratar profissionais para cuidar disso. O Farmácia Zep, ele foi, em termos de audiência, né, que foi uma pergunta que o Ferrari trouxe, ele ajudou a farmácia a conquistar mais clientes ou ele foi beneficiado pela carteira de clientes que as farmácias já tinham? A estratégia principal era ser algo complementar. Trazer um cliente que a farmácia ainda não tinha. Esse cliente do online, que às vezes não passava na frente da loja. Não era migrar o cliente dela de canal. Acontece. Mas imagina, o dono da farmácia diz assim, pra que eu vou pagar uma comissão pro cara? Exato, pro cliente que eu já vendo. Mas acontece. Mas a maior fatia, sim, era daquele cliente que ele não conhece. De um bairro muito distante ou de outra cidade. Por quê? No varejo farma existe o falteiro. Quase 16% das vendas, em média, que você vai chegar lá no balcão da farmácia, às vezes ela não tem o produto, já no offline. 16%. 16%. Isso tem uma variação de estado, de região, né, por porte de farmácia. Mas aí, então, existe a falta. Então, aí você começa a vender para várias cidades. Então, esse foi o primeiro modelo de negócio do Marketplace. Depois, quando um dia tocou o telefone lá no escritório, me ligou um pessoal da distribuidora lá de medicamentos de São Paulo querendo marcar uma reunião. Chegamos lá em São Paulo, o que era a reunião? Nós queremos comprar a empresa de vocês, 100%. Nós estudamos, já entendemos o modelo de negócio. Simples assim, nós queremos comprar. Vocês estão interessados em vender? A gente não estava nem pensando nisso, mas vamos lá, vamos pensar. Decidimos vender para o Grupo EC. O Grupo EC é formado pela Santa Cruz, Panfarma, Ancoprod. É o maior conglomerado de distribuidores de medicamentos da América Latina. Tem 11 mil colaboradores, 36 centros de distribuições. Qual era o tamanho da empresa que estava naquele momento? A empresa, nós estávamos com 8 colaboradores, né, ainda alguns part-time, PJ, né, tudo que eles achavam estranho, né, que eram todos CLT. Nós faturávamos pouco ainda, né, porque nós tínhamos a comissão, né,
o take rate sobre a venda. Então, você poderia até fazer um volume de venda. Estamos vendendo, quanto tem de GMV que passa pela plataforma? Tem 100 mil. Mas qual que é a sua comissão? É 5% disso. Sim. Então, é uma receita que o Marketplace ele tem esse desafio de receita. Sim, precisa de escala para né? poder... Muita escala. E ele queima muito combustível para escalar. Né? Então, sempre a tese do Marketplace ela é mais dura na hora do investimento. Ele fabrica business para bancar o GMV, mas recebe uma comissão que é uma porcentagem pequena de todo aquele GMV. Justo. Até parar de pé tem que estar gigantesco. E tem que agregar serviço. Tem que agregar mais serviço. Você tem que buscar sempre estratégias de complementar essa receita, agregando mais serviço, daqui a pouco licenciando módulos, soluções, tecnologia ou serviços que apoiam essa jornada da venda. Mas aí era fazer a farmácia Zap. Isso. Tu tinhas uma outra empresa que era a Blue... A Blue Site. A Blue Site continuou tocando a vida dela, era muito o que me mantia e que me mantinha investindo no negócio, e ela tinha uma equipe que continuou conduzindo. Mas não era a mesma equipe? Não. Começou com a mesma, depois nos desmembramos. Então, como empreendedor, tu sobrevivia da prestação de serviço da Bluesoft e investia... Da Blue Site e investia em... No Farmácia Zap. Investia a tal ponto que no final do game ali, antes da venda, que tava nós ainda botando dinheiro, cara, começou a faltar grana. E eu tive que levantar dinheiro no banco, só que eu não tinha mais crédito sem garantia. Aí eu tive que botar minha casa. Caramba. Aí eu tive que botar minha casa no negócio. E assim, tive que depois de um tempo, que demorou 1 ano o processo de aquisição, quando nós decidimos vender. Nesse 1 ano de diligência, de negociação, e a gente sem experiência de negociar o nosso próprio business, e nem das estratégias de M&A, nós tivemos várias dores. Os caras sangrando tempo pra comprar barato. Dores do aprendizado, sim. Deixa o cara sofrendo lá. Deixa ele morrer. Eu gosto muito deles, né? Assim, foram pessoas que me relacionei muito bem, tudo, mas que foram um baita de uns estrategistas, né? Então, assim... E aí, nesse tempo, cara, acabou... O processo de negociação é um inferno por causa disso. Mas que tem que descobrir sempre assim, tá negociando, quem é que tá com o controle do tempo? Porque o tempo é determinante para forçar o outro lado para fazer a decisão. E aí tu fica naquela situação. Não é bom você ficar negociando numa situação onde o tempo está sob o controle da outra pessoa. Sim, e na Venture Hero nós orientamos muitos clientes nessa jornada de M&A, de aquisição, sobre a racionalidade de uma aquisição. Tem que entender o que é valor no que você está adquirindo, e geralmente é o capital humano, são aquelas pessoas incríveis que criaram aquele negócio incrível. Então é algo que eu preciso preservar, além do negócio em si, da tecnologia, da empresa e etc. Curva de aprendizado. Então aí, cara, nós ficamos um tempo ali de escassez de caixa, e eu vou dizer assim, eu cheguei assim a ter um medinho sobre aquela garantia que eu tinha botado naquela operação de crédito, sabe? Falei, será que vai mais 1 ano aqui? Mas deu tudo certo, o time foi resiliente demais, nós tivemos turnover 0, né? Até a aquisição da empresa. Todo mundo segurou as pontas. Todo mundo segurou as pontas, foi incrível. E aí, beleza, concluímos... Mas tu saísse da operação ou ficasse na operação? Fiquei na operação, pagamos os acionistas minoritários, todo mundo saiu de volta com o dinheiro no bolso, operação bem sucedida, né? Então, assim, foi uma grande experiência na prática, né? Além dos livros. Foi, mas tu estavas ainda lá. Tava lá. Aí, mas tu tivesse que sair depois? Ou saísse ou decidisse? Daí eu fiquei por 3 anos, era o contrato de ficar 3 anos no negócio. Fiquei como diretor de tecnologia do Grupo SC, né? Conheci uma operação corporativa de 11 mil colaboradores. Foi a primeira vez que tivesse uma experiência de empresa grande? Com certeza. Cara, é outro mundo, né? Não, uma empresa totalmente. E principalmente uma empresa gigante. Aprendeu política. Política. A gente está falando de uma empresa aqui, né, que supera 34 bilhões de faturamento. Sim. Então, assim, tem toda uma história, cresceu organicamente, sabe? Incrível a empresa. Mas dá uma agonia, né? Porque tu é uma startup, tu consegue fazer qualquer coisa virar no dia seguinte, né? Ah, claro. Numa empresa desse tamanho, tu leva um mês para ter uma decisão. E um primeiro passo foi que eles decidiram incorporar. Não deixar a startup apartada, tocar sozinha. Tá, mas isso é bom. Choque de cultura. Cara, eu não recomendo, por quê? Porque às vezes na incorporação você tem ganhos e perdas. Tem que somar sempre quais são as convergências. Porque são 2 propósitos.
em duas culturas. Então nós precisamos compreender quais são os pontos de convergência e potencializar esses pontos de convergência. Isso não significa internalizar. Porque às vezes nessa jornada de internalizar, você corre um risco de matar grandes pontos importantes que aquele negócio, mesmo sendo pequeno, ele tem de flexibilidade, de velocidade, de dinamismo, aquela cultura das pessoas. Tu perde um pouco da história, mas com certeza tu consegue comprar mais as pessoas. Porque na realidade tu tá já imediatamente prestando serviço para a empresa inteira, né? Não mais para aquela startup. Justo. E aí, claro, que tudo que vem para retroalimentar o core de uma grande organização. E aí nós criamos, depois da aquisição, uma estratégia de growth. A pandemia nos impulsionou, em 2 meses nós crescemos 300%, nós saímos de integrar 20 farmácias por mês, por exemplo, e chegamos a um número de 450 farmácias integradas por mês, com estoque, preço integrado. E como é que estava a Blue Site? A Blue Site, daí eu peguei e vendi essa operação, Entendeu? Porque eu tive que me dedicar 100%. Eles pediram dedicação? Total, estava como executivo do grupo e como CEO do Farmácias App. Então nós crescemos muito no Farmácias App, em 900 cidades do Brasil, chegamos a atingir 5.000 pontos de vendas integrados, 5.000 farmácias, com 48 milhões de ofertas divulgadas. E como é que é a experiência depois, digamos, passou 3 anos, aí tu fica pensando assim, como é que é? Pô, tenho aqui uma carreira como executivo certa, aí eu quero correr riscos fazendo outra coisa, o que deu? É o DNA do empreendedor, né? Da inquietude, de você querer um negócio que é teu. Né? Então eu mas também dá quero voltar agonia. a correr risco com garantia. Mas também tem aquele negócio assim, pô, mas a sensação de ter que começar do zero de novo. Mas eu vou te dizer assim, ó, o zero, ele tem uma parte que ele é o zero, que talvez seja a nova marca. Mas o teu track record, a tua carreira, o CPF das pessoas, é o que impulsiona o negócio. Você cria a reputação da nova marca através da reputação das pessoas que estão naquele negócio. E tu sabe os botões que tu tem que apertar no próximo negócio, a né? experiência. Então eu convivi com muito planejamento estratégico, de alto nível, governança, compliance, alto nível de estratégias orçamentárias, de estratégias de crescimento. Foi um aprendizado muito grande. E eu também senti as dores do meio executivo. Aí já fosse direto fabricar? As dores das grandes companhias. Eu falei, eu quero resolver essas dores e eu quero voltar a ser dono do meu negócio. Então, assim, eu convivi com as maiores consultorias, talvez globais, que atendiam aquele negócio. Eu vi o que elas entregavam e o que eu poderia fazer diferente. Então eu saí com aquele desejo de estar próximo de grandes empreendedores, de grandes empresários, de grandes executivos, de continuar próximo de grandes modelos de negócio e falei, cara, isso é meu propósito. Esse é meu propósito. Eu quero ter essa troca, continuar subindo a minha régua profissional, quero contribuir com o crescimento de empresas que já possuem grande sucesso. E aí eu conheci pessoas incríveis, né? Comecei para o Centro de Inovação, que eu estava com a crise da agenda vazia. Sim. Depois que eu saí do Grupo SC, saí de lá... Tu conseguiu ficar quanto tempo off, assim? Tu tirou um tempo? Não consegui ficar um mês. Não consegui, eu pirei. Aonde? Depois da saída vou ficar de férias por um ano. Um ano sabático. Um ano sabático, capaz. Vou pra Índia, tava meditação. Doido em um mês já. E aí fui pro Centro de Inovação de Blumenau. E, cara, escrevendo o que me motivava, começando a desenhar esse negócio. Mas é um negócio de consultoria, né? Consultoria, mas a palavra até consultoria, às vezes ela fica meio pejorativa no mercado. Consultoria é aquele cara que chega com um checklist, me entrega e manda fazer um relatório e manda fazer. O nosso trabalho é muito hands-on. Ele é um trabalho que a gente fala de aceleração de negócios, porque nós agregamos a nossa experiência na prática ao lado desses executivos. Não é só dizer o que fazer, mas é dizer o como fazer. É participar da rodada das discussões. Hoje, nós atuamos lado a lado com os donos, os C-levels, os diretores, executivos, até um nível de gerente. Tá, mas então foi uma consultoria, uma empresa de consultoria foi criada. Isso, foi criada. E aí, qual era o nome que foi criada? Então, vamos lá. E aí eu falei, mas eu não posso fazer sozinho. Aí eu tava nessa inovação, daqui a pouco eu cheguei lá e conheci, o Rafael tava por lá, né? O nosso querido Rafa Silva. Aí conversei com ele, contei das coisas, né? De ideias, ele trazendo as dele, daqui a pouco também conheci o Ramada.
o Sidney Ramada. E aí, pô, eu tô com esse propósito, com essa ideia. O que vocês acham? Pô, bacana, cara, pô, uma coisa, né? A gente ainda queria dar um apoio também para algumas startups, também estava na tese. Aí eu falei, bom, vamos pensar num nome, vocês estão a fim de entrar nesse jogo, nesse negócio aí, vamos embora? Vamos. Cara, então aí tem a questão de investimento e tem muitas vezes que a empresa precisa de um herói para ajudar ela a crescer, precisa não daquele herói solitário, mas às vezes o empreendedor ele não consegue se abrir com alguém para expor as suas necessidades, as suas fragilidades, então ele precisa ter um cara dando um apoio para ele. E aí surgiu o nome Venture Hero. Então, achei engraçado a tua referência à questão do herói, porque a gente sempre fala da jornada do herói, né, do Joseph Campbell, falando sobre essa questão. Você, na verdade, precisa de um mago, de um mentor, ou coisa parecida para apoiar esse processo. Justo, com experiência, para trazer uma experiência. As pessoas já são incríveis, os empresários, já construíram um sucesso, já construem grandes coisas. Então já estou pegando uma história de Star Wars. Já isso, não, mas é assim, ó. Mas para subir para o próximo patamar, exige muita mudança. Nós precisamos fazer diferente. Não é da mesma forma. Às vezes a mesma forma já está batendo no teto. Eu preciso ir além, novas avenidas de crescimento, pensar diferente, inovar diferente. Eu fico pensando na dificuldade, porque na realidade uma coisa é hackear computador, fazer software, coisa parecida. Outra coisa é hackear pessoas. Se você chegar e mudar a forma que a pessoa imagina como é que o mundo é, ou como é que poderia ser mudado. Eu fico imaginando que é muito mais difícil, no sentido de chegar e fazer uma mudança que acontece real, né? Porque as pessoas muitas vezes falam assim, né? Pô, eu entendi, eu vi que tu é inteligente pra caramba, assim, mas assim, como é que eu mudo a minha vida? Parece que não tem como você chegar e fazer uma transformação realmente na minha vida só com as informações. Exatamente. Então, o nosso trabalho, ele vai muito envolto de confiança. Né? Então nós vamos conversando com esses empresários, nós demonstramos a nossa vivência, a nossa experiência, né? A prática, a sola de sapato gasta e tudo que não deu certo também. Não foi só os êxitos, mas sim tudo que não deu certo. Então aí você cria essa relação de confiança e mostra essa experiência, por exemplo, assim, de ter passado por grandes empresas, o Ramada na Ambev, empresas globais, eu nessa questão de ter vendido um negócio, de ter criado negócios digitais, de ter participado de um grande grupo, você traz uma casca, o Rafael de ser um estrategista de marketing, que é uma dor de 90% ou 99% dos negócios, porque o drive do negócio de crescer é marketing comercial. A gente precisa evoluir constantemente as nossas estratégias. Então a gente começa a transferir esse conhecimento e as pessoas vão entendendo, falam, cara, eu preciso justamente de pessoas que pensam diferente. Porque é natural que na diretoria, no board, começa a existir uma referência circular de pensamento. Um vício de tomada de decisão, um vício de olhar. Então você traz uma visão de fora, pragmática, crítica, de questionar o porquê das coisas, mas por que não terceirizar isso? É o que eu falo do hack das pessoas, porque hackear computador teoricamente é mais fácil, ele vai obedecer exatamente a tua ordem. Agora você chegar e fazer a pessoa mudar a forma de pensar, Sim. Tu tem muitas vezes, quer dar um empurrão, fazer a pessoa perder o ponto de equilíbrio, às vezes tem que chegar e fazer uma provocação, às vezes tem que fazer uma crítica no momento certo, é sempre uma estratégia, né, de chegar e enfrentar os bloqueios da pessoa. Geralmente, como que nós fazemos isso? Eu sempre estimulo os critérios para tomar decisão. Qual é o conjunto de informações que nós decidimos? Por que nós decidimos dessa forma? O que dado está faltando aqui? Então, eu trago mais dados e fatos para a mesa para não ser uma mudança do que eu acho e do que você acha. Mas eu busco trazer mais tendências, mais benchmark, mais estratégias complementares que já deram certo, um olhar para a cadeia toda de valor da empresa. Eu estou falando de uma indústria, como que ela consegue impactar mais a cadeia, entender mais as necessidades do cliente dela. Porque muito de você, às vezes, querer planejar o crescimento do seu negócio, não é só a gente pensar em vender mais. Nós precisamos primeiro pensar em desenvolver a cadeia, para depois projetar o nosso crescimento, porque o nosso cliente, o nosso varejista e o cliente dele precisam sustentar esse crescimento, né, em consumo, em venda, para que eu também consiga crescer. A disrupção acontece nessas condições, né? Você precisa sair, fazer uma expansão, né? Sair da tua bolha, chegar e abrir,
depois chegar e reduzir e ir pro detalhe, depois tem que expandir de novo, tem que chegar e fazer sempre esse processo de expansão e fechamento. Exato. E aí fica, digamos assim, você traz informação nova, olha como é que está o mercado, você está expandindo. Aí daqui a pouco você chega e quer chegar e resolver um problema particular, tu vai lá pro detalhezinho para resolver o negócio, e daí ficar sempre fazendo esse processo de crescimento e redução. Sim, porque assim, quando você pensa em crescimento, a gente tem que olhar muito para a jornada do cliente. E dentro da jornada do cliente está o cliente dele, que às vezes algumas empresas não olham para isso, elas só olham para o próximo, para a cadeia que ela atende diretamente. E nós precisamos olhar para o cliente dele e qual é o valor percebido nessa jornada do cliente. O que o meu cliente entende como proposta de valor e o que o cliente dele entende como proposta de valor. Quais empresas tivesse contato já? Hoje nós atendemos indústrias do segmento têxtil, metal mecânica, né, química, normalmente é um projeto, automotiva. Nós começamos geralmente pelo planejamento estratégico, porque a mudança é sempre da forma que nós planejamos. Aí daí é alto escalão da empresa, para chegar e, digamos, não é um problema particular de uma parte da empresa, uma visão de todo. Talvez chega pelo um problema particular, mas dentro desse problema, na hora que nós vamos fazer o diagnóstico e entender o estado real, nós questionamos como que ele está conectado no planejamento. Em qual KR, qual indicador de resultado esse problema mexe. Ou qual é o impacto Sim, aí vai para a visão de dashboard, de controle, como é que é. Muitas vezes tu sobra para BSC para chegar e fazer desenho da estrutura dos valores. Algumas indústrias ainda estão no modelo de BSC, PAEX, né? Então algumas já estão evoluindo para objetivos, resultados chaves, né? Os OKRs. OKR como instrumento de operação, né? Sim. E também ele ajuda a olhar cada vez mais para ações e resultados, e não a projetos, né? Então, assim, cada vez mais como que eu dou foco e priorizo de ações que vão trazer resultado nos horizontes de acordo com a expectativa do planejado, né? Então, a gente parte do planejamento, se já tem, nós sugerimos dar uma revisada, olhar e provocar, né? Nossa posição é muito provocativa. Nós atuamos como conselheiros. Eu acho que um dos maiores desafios nesse caso é o engajamento de todo mundo que está envolvido, né? Sim. A gente tinha um processo em que as pessoas só se focavam naquilo que elas faziam e não tinham noção do todo. Isso. E hoje em dia tem uma mudança para fazer com que todo mundo entenda o todo. Exato. E saiba qual é a sua participação nisso. Como é que vocês aplicam isso na... Exato. Então, desde das dinâmicas que nós sempre propomos, assim, nós avaliamos, nós primeiro chegamos e qual é a visão, para onde a empresa quer chegar. Então nós vamos lá e entrevistamos os shareholders. Então os shareholders vão trazer a visão do propósito, do sonho, da ambição. Depois nós vamos lá e entrevistamos os executivos. Como é que está alinhado isso com a visão de crescimento da empresa? O que cada executivo está entendendo disso e como que ele está decidindo e quais são seus desafios. Depois nós vamos ouvir os gerentes. E nós chegamos dependendo da situação, até a média já da liderança. E nós vamos fazendo dinâmicas ali com post-its, às vezes, para entender o quanto as pessoas estão conectadas na estratégia. Nós temos alguns questionários que nós rodamos de diagnóstico, entrevistando as pessoas e coletando as percepções do estado atual do negócio, dos objetivos de crescimento, porque a estratégia ela precisa decantar na organização. Essa é uma história engraçada, né? Aquele livro do Virando a Própria Mesa, né? Do Ricardo Semler. Ricardo Semler, ele fala, né? Tipo, que a empresa, tu tem que chegar, quando chega a 110, 120 funcionários, tem que separar em duas empresas, porque é impossível você chegar e passar a visão do empreendedor para a ponta se você passa de 100% de poucos funcionários. Você não tem... um processo é muito complicado, tem muito mecanismo para chegar e passar as várias camadas da estrutura organizacional. Sim. Hoje, o que eu digo das empresas da nova economia, a grande necessidade é ter a transformação do conceito da chefia para a liderança. Isso é algo que eu falo que o propósito, cada vez ele vai ser mais transformador na vida das pessoas, e eu vou fazer com que esses líderes sejam líderes inspiradores para o negócio, onde que eles serão os responsáveis em transmitir essa visão de crescimento, encantar, engajar as pessoas. E que caminha para uma visão de quase como se fosse pequenas empresas operando em separado dentro de uma organização maior, né? Justo, porque se for
isso preso a uma pessoa só e a organização vai crescendo, essa pessoa ela começa a ter dificuldade de transmitir essa informação para todas. Mas na hora que eu vou formando multiplicadores, né, dessa visão de crescimento, paixão, exato, e eu torno isso muito a realidade do dia a dia das pessoas, que eu estou fazendo tal ação e eu sei qual resultado eu vou entregar com isso. Eu tomo ciência desses objetivos de crescimento. Mas é difícil tu achar, é difícil fabricar líderes intermediários, assim, a gerência média muitas vezes ela é muito burocrata, ele quer buscar segurança de poder de controle. É muito difícil tu galgar uma pessoa para a posição de liderança se ela não tem realmente esse DNA para isso. Com certeza. E assim eu falo assim, ó, hoje as empresas que buscam grandes crescimentos, elas precisam buscar grandes líderes, grandes pessoas para sustentar esse crescimento. É um jogo de gente, né? Sim, porque nós fazemos através das pessoas e nós precisamos desenvolver as pessoas para, consequentemente, desenvolver o crescimento do negócio. Imagino que muitas vezes até demitindo e contratando de novo para poder chegar ou trazer pessoas de baixo para jogar para cima. O ponto que nós sempre falamos é assim, o tipo de liderança que eu quero, ela carrega dois lados. Ela carrega o lado comportamental, que são comportamentos observáveis, da conduta de um líder, que diferente de um chefe, o líder ele é reconhecido como. As pessoas se inspiram nele. Cai de novo no Ricardo Sempler. O Ricardo Sempler ele monta uma estrutura organizacional horizontal. Ele fala assim, quem é o chefe? Aqui não tem chefe. Aí assim, eu comecei a trabalhar hoje, o que eu faço? Procura uma pessoa onde nós estamos perguntando para ele. Pergunta para ele também. Tipo, entra ajuda. Achei engraçado que o livro fala bem assim, né? De chegar e fazer esse lado. Que naturalmente o cara desenvolve a posição de líder. O fato de você chegar e botar a pessoa num cargo, você fabrica uma estrutura de poder que muitas vezes não é verdadeira. Exato. E não traz o resultado. Né? Porque nós queremos o resultado, né? A empresa ela visa resultados econômicos, ela visa um propósito que impacte as pessoas, os clientes, o mercado, a sociedade, mas assim, eu preciso ter líderes que inspirem esse time a ir além, a dividir uma crença, né? Eles não são os donos, mas Sim. eles precisam dividir a crença do dono. E não é o título que te faz ter as atitudes, né? São as atitudes que te fazem ter Comportamento. Eu vejo, na minha experiência prática, às vezes o título até joga contra, assim, muitas vezes a pessoa que tem líder natural, mas que é o jogo de poder, compra ele, no sentido de chegar Sim. e faz ele ficar menos líder e mais operacional. Então são dois lados, comportamento, conduta, não é a fala, é a prática. Precisa encurtar a distância entre o que eu falo e como eu me comporto. Mas eu também acho que muitas vezes o líder, aquele líder intermediário, ele é muito reflexo do líder que está acima, né? Sim. Digamos assim, isso adianta muitas vezes você ter botar algum executivo numa gerência, numa diretoria, se os principais executivos, vice-presidentes, coisa parecida, não têm esse DNA para chegar e fabricar isso. É que assim, a mudança ela é top-down. Toda mudança de cultura organizacional, ela é top-down. Não adianta, a base nunca vai ter força para fazer essa mudança. A não ser que seja um cara rebelde, né? Para chegar e tentar, vamos virar essa empresa. Mas não. Não adianta. Não Porque vai ser tolhido, né? Ele vai ser engolido pelo... Justo. Então a mudança vai ser demitido, né? Lógico. São dois lados. Então comportamento e outro as habilidades, as competências. As competências, elas podem ser desenvolvidas e devem ser continuamente evoluídas. Mas já comportamento é algo que às vezes foge muito do papel da empresa em tentar melhorar e mudar as pessoas. Então o que nós orientamos? Que 70% da decisão das contratações tem que envolver aspectos comportamentais. Show. Né? Então é pessoas liderando pessoas. Então eu preciso ter um comportamento compatível com a cultura que eu desejo estabelecer. Você tem aquela visão também do Jack Welch, de chegar e todo ano tem que chegar e demitir 10% da força de trabalho para chegar e limpar como é que é a estrutura? Olha, eu penso que a cultura ela tem que ser evolutiva, a gestão tem que ser evolutiva. As pessoas que não estão nessa frequência, naturalmente elas são repelidas a partir do momento que essa cultura se fortalece, porque fica muito nítido. Eu não tenho muito essa ilusão não, assim, eu acho, eles começam a chegar e se esconder nos cantos
para poder não perder o emprego, e muitas vezes esses caras são exatamente aqueles que têm que ser demitidos, teoricamente. É assim, gestão tem que tomar decisão. Tem né? que ser. Tem que tomar decisão. As decisões duras estão nas mãos dos gestores. Eu fico com uma raiva desse negócio, porque muitas vezes o cara fica com, digamos, um gerente, coisa parecida, que tem pena. Não, assim, não mas pode ter pena. Tu tem que ter pena do resto da empresa. Por que Não, tu tá não fazendo tem. isso com o resto das pessoas? É racional. Liderança é assim, tem um lado que é o emotivo, eu vejo que é assim, o cuidado que você tem com as pessoas, sabe? O enxergar o valor do esforço das pessoas, etc. A gestão, a tomar decisão, ela precisa ser racional. Estamos falando de negócios. Né? Então, todo o líder, o gestor, o cargo, o papel, ele carrega responsabilidades. Não são só direitos, são deveres. Né? Então, e isso hoje, até nas novas gerações, existe um conflito nesse entendimento que há deveres e responsabilidades e não apenas só direitos. Né? Então, assim, clima organizacional, o ambiente, sim, mas é dever seu também ser um agente dessa mudança, dessa transformação. Né? Porque a cultura é um resultado. Ela é um resultado do ambiente de trabalho, né, da liderança que aqui está, do comportamento, da conduta, que através desse comportamento vai gerar seguranças psicológicas ou não na cabeça das pessoas, que é o quê? Eu gosto de trabalhar aqui, eu amo esse lugar, as pessoas aqui, meu líder me desenvolve, ele me dá atenção, eu vejo o crescimento aqui, então eu tenho segurança psicológica. E o que é o próximo passo? Eu engajo. Sim. Eu compartilho da tua crença, eu vou buscar essa meta, eu vou fazer além porque eu estou engajado. E aí, com base nesse engajamento, nós conseguimos um desempenho superior de resultado. Que toda essa equação vai resultar na nova cultura. A cultura ela não é implantada, decore 5 palavras e agora essa é a nossa cultura. Não, ela resulta de um conjunto de elementos. Isso é cultura. Digamos, ficasse agora no lado do hack de pessoas, mas que a parte de técnica, a tua história toda foi técnica. Sim. Olha, eu sempre estou dando uma olhada, né, no tech, nunca deixo, né, nunca tá ali. No nosso trabalho envolve muita tecnologia, a gente está sempre aconselhando executivos na área de tecnologia. Nós estamos trazendo o conceito de tecnologia e inovação, olhar para as startups, olhar para o mercado, por que não terceirizar, por que não trazer conhecimento de fora, por que não, às vezes, testar com menos, com quem já tem algo mais evoluído. Então, a gente está sempre falando de tecnologia no dia a dia com os executivos, né, com os líderes. Né? Vamos planejar algumas... Mas o teu lado, o teu lado desenvolver software em PHP, nem pensar mais. Esse eu estou vendo se algum dos meus filhos vai para esse lado. Né? Mas, assim, enfim, é uma paixão, a gente continua seguindo. Só que hoje, imagina, a inteligência artificial está aí, está no nosso dia a dia de trabalho, está nos ajudando, está ajudando os clientes no dia a dia. Ela não traz o todo, mas é uma excelente ferramenta que traz uma ótima eficiência para muitas coisas que antes eram manuais e demoravam mais. Então, assim, eu vejo que nós estamos passando agora por uma nova transformação. A gente já está nos últimos anos nesse ciclo, alguns segmentos ainda um pouco mais atrasados, mas assim, a inteligência artificial faz parte e vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. E as outras atividades, a turma do Rafa Silva, o pessoal lá da SN, estás próximo do pessoal? Sim, próximo do pessoal, próximo do ecossistema de inovação. A gente sempre está olhando investimentos em grandes pessoas, em pessoas incríveis. Por muito tempo, às vezes, a gente investiu olhando negócios. Né? Hoje, nós olhamos pessoas incríveis que geram negócios incríveis. Então, assim, a gente está sempre olhando... E como é que está dividindo o teu tempo de vida, então, agora? Olha, meu tempo de vida está muito dedicado na Venture, né? nos conselhos que eu participo. E aí, assim, a minha esposa cobra bastante a minha agenda, né, de descanso, de ter um controle de horas. Vim para Florianópolis, participar do podcast. Isso, muito legal. Até dar uma oxigenada na sexta-feira, né, bacana. Mas é algo, assim, que me move. Eu sinto, assim, que é uma realização, tá podendo contribuir ativamente em empresas com grande potencial de crescer ainda mais, de estar próximo de pessoas que buscam uma evolução, da gente compartilhar o conhecimento. Eu tive grandes mentores na minha carreira profissional
que compartilharam muita experiência, gente de cabelo branco, Sim. que compartilharam muito, e eu adoro conversar com essas pessoas, sabe, que nós aprendemos muito, então é uma coisa que me faz bem, eu me sinto bem, me realiza e estou muito A gente feliz. vai ter que ir lá pra Blumenau, lá, tá Vamos, começando a fazer muito vamos amigo lá. lá, né, cara? Vamos lá, vamos ter que ir lá. A gente tem que ir lá participar de uns certos podcasts Convidadíssimos. e trocar ideia com o pessoal. Cara, obrigado pela tua vinda aqui, né? Pelo papo, por compartilhar o teu tempo com a gente. Como é que o pessoal te encontra? Como é que é a Venture? Como é que acha a Venture? @venture.hero no Instagram, @rparzianello no Instagram, no LinkedIn. Estamos lá conectados. E o pessoal quiser te oferecer um pastel lá pra... Opa! pra Pastel agência. chega, não vem pra Mas olha, eu não recuso. Fechou, obrigado Eu que mesmo pela agradeço tua e vinda. sucesso demais e parabéns pelo trabalho de vocês. Tamo junto. Obrigado a você que acompanhou mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia. Se você não segue a gente ainda, faça isso, se inscreva aqui no nosso canal. A gente também tá presente nas principais plataformas de áudio para você consumir o nosso conteúdo. A gente faz todo dia um pastel de conteúdo, né? É, tem vários passeios de conteúdo aí. Você Os pode shorts de acompanhar. conteúdo, os shorts, Exato. um monte de coisa bacana. O Dudu tá fazendo cada coisa bacana. Já viu se os materiais low carb estão saindo aí? Pô? Sim, estão bombando, né? Teve um essa semana aí que tá chegando nos 100 mil Show, né? envolvidos. Legal. Bastante gente. É isso aí. Muito obrigado. Então, agradecer aos nossos parceiros aqui, ao Jazzinho, que permite que a gente utilize esse palco maravilhoso. Também ao Davi Paes e Lima, da Paes e Lima Comunicação, que nos ajuda a expandir o alcance do nosso trabalho. Certo, pessoal? Muito obrigado. E até o próximo episódio do Jogando Pra plateia, para a gente. plateia. Tchau, tchau.